problema seu de conexão, alguém fala com o Rolibercan. Rolibercan, tá gravando, tá? Beleza? Qualquer coisa ele pede de novo aqui, ele acessa. Pessoal, muito bom dia para vocês. Mais uma aula nossa de Física 2. Hoje nós vamos estar trabalhando com o tópico 3, que é a questão das mudanças de estado físico, tá bom? Seguindo aí, né, na seara agora, né, entrando aí na calorimetria, né? Nós já deixamos a termometria para trás, com o estudo aí das escalas termométricas e da dilatação térmica, e agora vamos adentrar na seara da calorimetria, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês aqui, né, a nossa tela. Mais uma vez aqui, eu vou colocar no chat, ó, a senha para registrar a presença lá no nosso prezado AVA IFE, tá bom? A senha da Química e a senha da Administração 2A e 2B, tá ok? E aí, vamos lá para a nossa aula de hoje, tá? Muito bem. Muito bem. Hoje a nossa aula síncrona, né? Todo mundo está vendo aí, né? Dia 13 de novembro de 2020, tá? Começar aqui com o pensamento do momento. Esse cara aqui, ele se chama Isaac Asimov, né? Ele foi um grande escritor de ficção científica. Eu não sei se vocês ouviram falar dele, já leram algum livro dele, mas um filme dele que ficou muito famoso foi aquele, né, baseado na obra dele, aquele com o Will Smith, chamado Eu, Robô, né, em que o Will Smith era um ciborgue, era um cara meio humano, meio robô. Então, era um filme muito interessante, baseado no Isaac Asimov. O Isaac Asimov, ele é o cara que elaborou as leis da robótica, né, aquela que... E aí no filme eles falam muito, né, um robô não pode machucar um humano e outras coisas, entendeu? E ele fala uma coisa aqui que é muito interessante, né, que ele fala o seguinte: o aspecto mais triste da vida de hoje é que a ciência ganha em conhecimento mais rapidamente que a sociedade em sabedoria, né? Então eu acho que isso é uma frase, um pensamento de Isaac Asimov que tem muito a ver com a nossa conjuntura, tá? Hoje a gente está vendo aí, nós estamos diante aí de uma pandemia, né? A ciência aponta os caminhos que as pessoas têm que se cuidar, a questão do isolamento social, a questão do uso das máscaras, né? A busca por uma vacina, mas falta sabedoria na sociedade, né? Tem muitos boquirrotos aí falando coisas que não deveriam dizer, né? Subestimando, né, uma coisa tão grave, né, que é essa pandemia. Então, eu acho que é interessante, né? A sociedade ganha em ciência, né? A ciência ganha em conhecimento, perdão, mas a sociedade não ganha em sabedoria. Muito bem. Vamos lá para registrar a presença, né? Mais uma vez aí, a senha está lá no chat aí da nossa transmissão ao vivo, tá? Clicar lá em presença nas aulas síncronas da disciplina Física 2, ministradas pelo professor Adriano Ferrarez, tá? A senha aqui da Química e do pessoal da ADM, tá aqui, ó, Química e ADM. Beleza? Tá bom? Então pronto, tá? Eu vou colocar de novo lá no chat. Deixa eu sair aqui Opa. Deixa eu sair aqui, eu vou colocar de novo lá no chat a nossa senha. Não, a senha tá aí, ó. Mas para quem chegou, ó, tem gente que chegou agora, tá bom? Beleza? Aí a galera aí, por favor, quem tiver no chat aí, quem entrar novo, algum colega que entrar depois, vocês compartilhem com eles aí, tá? Tamo junto aqui? Então vamos nessa, que é bom a beça, tá? Olha só, vamos começar então resolvendo, né, a lista de exercícios. Eu não coloquei ainda lá no Moodle, acho que ela não está no Moodle, eu vou colocar hoje, agora, tá? Agora pela manhã, a partir do meio-dia já vai estar lá. Mas eu já vou resolvendo aqui alguns exercícios, tá? Dessa lista. Lá, então, nós temos lá as aulas, né? As videoaulas sobre mudança de estado físico, tá bom? E aqui, obviamente, que enquanto eu estiver resolvendo, eu vou falando dos conceitos, né? Para quem ainda não assistiu, porque foi ontem mesmo, hoje, na verdade, né? Hoje devia ser 00:30, 1h da manhã, quando eu consegui, né, todo aquele processo, gravar, editar, fazer o upload no YouTube e publicar. Então isso aí, tá bom, gente? Né? A gente está fazendo nesse processo, tá? Né? E aí eu, obviamente, eu espero contar com a compreensão de vocês, né? E da mesma forma que eu tenho tentado ser o mais compreensivo possível, né? Diante dessa conjuntura, tá bom? Então vamos lá. Colocando água gelada no interior de um copo de vidro seco, observa-se que, com o passar do tempo, a formação de gotículas de água na parede externa do copo, tá? Isso se deve ao fato de que, olha lá, isso aqui então é um fenômeno que acontece, né? A gente vê
você colocar água gelada, né? Eu tô aqui agora tomando minha água aqui, ó, coloquei água gelada na minha caneca do Botafogo, e aí, ó, eu acho que não dá para vocês verem, né? Mas aqui, ó, eu tenho que a formação de gotas de água do lado de fora da minha caneca, tá? Ó, vou tomar uma aguinha aqui, só para molhar a palavra. E aí o que acontece? Por que acontece isso, entendeu? A formação dessas gotículas de água na parede externa do copo, tá? Então esse é um fenômeno, pessoal, que ele, né, está relacionado com as mudanças de estado físico, tá? E aí nós vamos aqui explicar por que acontece esse tipo de coisa, tá bom? Então olha só, o que acontece aqui? Eu vou fazer aqui um esquema, tá? E aí a gente vai depois ver se essa questão aqui está certa ou está errada. Então vou imaginar aqui que aqui eu tenho um copo. E aqui dentro desse copo eu coloquei o quê? Eu coloquei água gelada. Então aqui eu tenho água, né? Essa água gelada aqui, ó. Essa água aqui, ó, esse H2O. Opa, essa aqui é a água. Ih, rapaz. Não. Essa aqui é a água. Aqui tá ruim para escrever, mas vamos colocar aqui água, ó. A água dentro do copo. Tá? A temperatura da água, ela é o quê? Ela é menor que a temperatura do ar externo. Ó, o ar aqui fora. Tá vendo? Ó? E aí o que vai acontecer aqui? Ó? Vamos explicar aqui, ó, né? As paredes do copo, que antes estava seco, ela vai ficar o quê? Fria. Ela vai ficar fria. E aí, o que acontece? No ar aqui fora, ele tem o quê? O ar ele tem vapor de água. Tá? E aí, quando o vapor de água, né, a água no estado de vapor, que está no ambiente, entra em contato com a parede fria da água, água gelada, né? A parede fria do copo, o que vai acontecer? Ela vai sofrer o que? A condensação. Tá? Sofre a condensação. Tá? Isso aí é muito parecido com o efeito de orvalho, né? Que a gente observa, né? De manhã, por exemplo, sobre um automóvel e tudo mais. Né? Quando você tem ali essa formação, né? Como se fosse orvalhando ali a parede externa do copo. Estão entendendo o que acontece? Então, eu coloquei aqui dentro do copo água gelada, as paredes do copo vão ficar numa temperatura menor do que a temperatura ambiente, que a água está gelada, e aí, aqui, ó, o vapor de água que tem no ar, ele vai o quê? O vapor, então é água no estado de vapor, né? No estado de vapor, o vapor de água, ele vai fazer o quê? Ele vai se condensar, né? Ele vai sofrer o quê? Ele vai diminuir a sua temperatura, ou seja, ele vai perder calor, o grau de mobilidade das moléculas de vapor de água vai diminuir e ela vai passar do estado de vapor para o estado líquido. Tá bom? Beleza? Então esse é o fenômeno que acontece, né, e que explica a formação dessas gotículas na parede fria de um copo com água gelada. Aí, olha só, a primeira alternativa, ela diz o que para nós? Ela fala assim, ó, a água fria cria microfissuras na parede do copo de vidro pelas quais a água passa para fora. Ou seja, a água ela tem a capacidade de atravessar a parede, igual aquela menina lá do X-Men, né? Tem uma mutante que ela faz isso, né? Eu não sei como é que é o nome dela, mas ela faz isso, né? Tá vendo? Então a letra A tá falando isso. E aí aquele cara que só fica assistindo X-Men, ele pode até pensar, pô, água mutante, né? A água atravessa a parede do copo. Mas tá errado, pessoal. Não é isso que explica, tá? Então é uma alternativa, gente, que, ó, incorreta. Tá bom? Não tem nada a ver com isso. Vamos ver a segunda. O vapor d'água presente na atmosfera se condensa. Opa, né? Então, olha só, a condensação é também chamada de liquefação. Tá? Então, olha só, eu tenho aqui esses três estados de agregação da matéria: sólido, líquido e gasoso. Certo? Sólido, líquido e gasoso. Tá? A passagem da substância do estado sólido para o estado líquido, vocês vão ver lá, né, na aula, na videoaula, é chamado de quê? De fusão. Fusão. Tá? A passagem do estado líquido para o estado, aqui eu coloquei vapor, gasoso, é gasoso ou vapor, tá, gente? Depois vocês vão ver, a gente usa muito essa palavra gasoso ou vapor, né? Ou vapor, né? A passagem do estado líquido para o estado gasoso se chama o quê? Vaporização. Tá? Vaporização. Vou colocar VAP, tá? A vaporização, ela pode acontecer
por 3 processos. Ela pode acontecer por um processo bastante lento, que é a evaporação. Por exemplo, quando você coloca a roupa para secar no varal, a água que fica na roupa molhada, ela evapora, tá? Beleza? Tá bom? Ela pode acontecer, então é muito lentamente, ela pode acontecer por ebulição, tá? Então, o que acontece? A água atinge a temperatura de ebulição, né? Estou dando exemplo da água, que é sempre a água que a gente se refere, né? Mas pode acontecer com qualquer substância. De 100 graus Celsius, ela vai passar para o estado de vapor, ou ela pode também sofrer uma calefação. A calefação é uma passagem instantânea. Se você tiver, por exemplo, né, uma panela quente ou uma superfície quente, você jogar uma gota de água, você vai ver que a passagem do líquido para o vapor vai ser instantânea. Notem uma coisa aqui, ó, essa passagem aqui direta, né, perdão, nesse sentido aqui para a direita, é o quê? É quando a superfície, perdão, quando a substância, ela vai o quê? Ela vai absorver calor. Então aqui, ó, a mudança de estado físico do sólido para o líquido e depois passando, absorve, passando para o gasoso ou para o vapor, absorve calor. É por meio de absorção de calor. Tá bom? E aí o que acontece? Quando esse cara libera calor ou perde calor, queria o sentido contrário, ele vai perder ou liberar calor. Perde calor. Aí nós vamos ter a situação contrária. Quando a substância perde calor, o que vai acontecer? Nós vamos ter, ó, opa, esse calor aqui. Quando ela perde calor, o que a gente vai ter? Ó, né? Eu vou ter a passagem do estado de vapor para o estado líquido, que vai ser a chamada condensação ou liquefação. Tá? A condensação. Né? Aí, ó, ela perdendo energia, perdendo calor. Aí isso vai alterar toda a organização das moléculas que constituem o corpo. E a passagem do líquido para o sólido é a chamada o quê? Solidificação. Então, também por perda de calor, solidificação. Agora, tem um fenômeno, né? Algumas substâncias, elas passam direto do estado sólido para o estado de vapor. Tá? Então, ela pode ir, ó, daqui para cá e elas passam direto do estado de vapor para o estado de sólido. Essa substância, a gente diz que elas sofrem a chamada sublimação. Tá? É o que acontece, por exemplo, com quem? Com a naftalina. Né? Na naftalina você compra aquelas pedrinhas, coloca dentro do armário, dentro de gaveta, para evitar traça, evitar barata. E aí você observa que você coloca a naftalina ali, depois de um certo tempo a naftalina sumiu. Por quê? Né? E ela não derrete, ela não vira líquido, ela já passa direto do estado sólido para o estado de vapor, absorvendo o calor, e do estado de vapor para o estado sólido também tem essa ressublimação, que é o caminho contrário, né? Ela perdendo o calor. Tá bom? E aí, olha lá, eu expliquei aqui, de certa forma, né, aquilo que vocês vão rever ou já viram lá na videoaula. E aí ele fala assim, ó, o vapor d'água presente na atmosfera se condensa, e de fato, né, essa é a alternativa correta, né? Como a gente explicou, né, na outra diapositiva. Aí na letra C, porque o copo é de vidro? Não, pessoal, o copo pode ser de vidro, pode ser de cerâmica, pode ser de alumínio, que a coisa acontece. Essa está incorreta, essa alternativa. Letra D, a água gelada atravessa a parede do copo, mais uma vez o fenômeno, né, de mutante, né, de X-Men, né, a água atravessando parede. Não, gente, não vai fazer isso não acontece, está fora, pessoal. E a letra E, as gotas d'água sobem pela parede interna, alcançando a parte externa, onde se depositam. Né? Aí é uma coisa interessante, né? É escalada de gota d'água, né? Certo? Também está incorreto. Tá bom? Então, aí uma questão falando aí sobre a condensação, né? E atrelada aí à mudança de estado físico. Tá bem teórico, tá? Esse tópico nosso aqui, ele vai ser bastante teórico, tá, pessoal? Tá? Como eu já falei, né? E tudo mais. Tá, aqui, esse exercício aqui, sem problema? Essa discussão que a gente fez, a explicação, tudo certo, pessoal? Podemos seguir? Tô indo adiante. Podemos. Oi, diga. Maria Fernanda? Tudo certo. É a Maria Fernanda que está falando? Sim, sim. Ô, Maria Fernanda, bom dia para a senhorita. Bom dia. Então tá bom demais. Muito obrigado pelo seu retorno. Vamos lá. Ó, o número 6 aqui, ó. Nos dias frios, quando uma pessoa expele ar pela boca, forma-se uma espécie de fumaça, né? Junto ao rosto. Isso ocorre porque a pessoa, olha lá, um outro problema, né?
de mudança de estado físico, né? Agora é um caminho inverso, né? Tá vendo? Olha lá, isso aqui é um caminho inverso, é interessante, né? Assim, a pessoa está expelindo, né, ar pela boca, né? Que na verdade, né, é o CO2, fruto da respiração, produto da respiração, e aí a gente observa uma fumaça, né? Aqui em Itaperuna, de vez em quando, né? Quando dá aí 15 graus, a gente pode ver, mas é raro, né? Porque Itaperuna é bem quente. Onde tem clima frio, né? Você vê, por exemplo, as pessoas, né, respirando e a formação ali daquela fumaça. Por que acontece isso aí? Tá? Então a resposta que a gente vai analisar. Letra A. A pessoa expele ar quente que condensa o vapor d'água existente na atmosfera. Então, olha bem o que a pessoa está dizendo. Ó. O que ele está dizendo? Ó, ao expelir o ar quente, esse ar quente vai condensar o vapor d'água existente na atmosfera, pessoal. Ar quente, ele vai condensar? Nós não vimos ali? Olha lá, o que nós acabamos de dizer? Olha lá. A condensação não seria vapor para líquido? Então, olha só, é o caminho inverso. Ó, seria daqui para cá. Isso é a condensação. Então, a condensação, ela é o quê? Ela não é a partir de ar, né? De ar quente. O ar quente não vai condensar. O ar quente poderia o quê? Vaporizar. Mas condensar não, tá? Então, essa alternativa ela está incorreta. Vira aí? Tá? Essa letra A ela é meio capciosa, tá? Mas esse é o ponto. O ar quente ele não condensa. O ar frio condensa, mas o ar quente não. Tá? Beleza? Vamos lá. Ó, ela expele ar quente e úmido que se esfria, ocorrendo a condensação dos vapores expelidos. Opa! Aí já está interessante, né? Ó, então você vai, né? Quando você expele pela boca, você está soltando vapores também, úmido, né? Um ar úmido, né? Vem de dentro de você é 70% de água, e aí essa explicação aqui, ela já está mais interessante, tá? Aí nós vamos ver aqui, ó, que essa daqui é a correta, tá? Mas assim, eu estou indo na ordem, tá, das questões, já estou respondendo, mas nós vamos analisar as outras alternativas também. Então, olha lá, a pessoa expele o ar quente e úmido, tem que ter umidade. Essa umidade, né, que tem o quê? É vapor de água que tem nesse ar quente expelido, na hora que ele chega, né, na parte externa, que está com a temperatura bastante baixa, ele vai se condensar. E aí essa nuvem que a gente vê, né, essa fumaça que a gente vê, na verdade, é a condensação do vapor de água, né, que faz parte da nossa respiração. Então tem CO2 e tem vapor de água também. Tá certo, pessoal? Viram aí? Tá? Então a resposta certa é a letra B. Tá? Você vê que entre a B e a C é bem interessante. Aí ele fala aqui, ó, expele ar frio que provoca condensação do vapor d'água na atmosfera. Vê bem, gente, a temperatura corporal é de 36,5 graus Celsius, né? Uma pessoa que esteja a temperatura normal. Então, gente, se eu pegar, né, a fumaça, esse vapor, quando a gente expira, né, em climas frios, né, a temperatura tem que estar próxima aí de 15, de 10 graus, vamos pegar assim, especificamente. Então, pessoal, na verdade, né, esse ar que sai de dentro do nosso corpo, né, ele é um ar o quê? Ele não é um ar frio, ele é um ar quente, tá? Então, por isso que essa alternativa ela está incorreta. Tá? Provoca a evaporação da água existente no ar. Não, gente, a água não vai evaporar, tá? Né, a água não vai evaporar, ela vai condensar. Né? Aí é que tá, né? Esse ar, né, que a gente solta, né, da boca, ele vai condensar e não vai evaporar, tá? Nesse caso aqui, tá bom? Vamos lá, incorreto. Vamos ver, provoca a liquefação do ar com o seu calor. Não, a liquefação não é formada pelo calor, que a gente falou. A liquefação ou condensação ela é formada o quê? Com a perda de calor, né? Certo? Com a perda de calor, tá bom? Certo? Beleza? Então, na verdade, o que acontece, né? É o frio que vai condensar esse ar expelido pela nossa boca. Tá bom? Beleza, pessoal? Então, esse aqui também está incorreto. É uma questão muito interessante, tá? Essa daqui. Que ela tem aqui armadilhas no meio do caminho, mas a gente tem que saber clarear, tá? Aí entra esse processo, né? E aí, quando vocês vão fazer, por exemplo, um Enem, que é uma prova também de múltipla escolha, né? Tem que estar bem sagaz para a gente não cair nessas armadilhas que as questões oferecem para a gente. Tem alguma dúvida desse exercício número 6, pessoal? Sem problema?
Tem gente? Adriano, Oi, eu não diga. entendi, não. Você pode me explicar por que aquela é correta? Posso. Vamos lá. A letra B. Então, o que acontece aqui? Minha prezada, quando expele ar quente e úmido, esse ar quente, ele vai o quê? Ele vai esbarrar com a atmosfera, com o ambiente que está frio. Entendeu? Então é o ar quente e úmido. Então, quando a gente faz, né, a gente expira, além de CO2, nós estamos também jogando vapor de água para fora. Entendeu? Né? É úmido essa nossa expiração. E nesses tempos de pandemia, uma pessoa que está infectada, ela também vai expirar, além de CO2, também vai jogar o vírus que está dentro dela, né? A transmissão aí é complicada por causa disso. Então, o que acontece? Esse ar quente e úmido, tá? Ele vai ter contato com a atmosfera que está fria, e aí vai ter uma diminuição de temperatura. Diminuição de temperatura, o que vai acontecer? Essas pequenas gotículas, microscópicas gotículas de vapor de água vai se condensar. Aí fica aquela névoa, aquela fumaça. Entendeu? Tá? Essa fumaça que é o quê? A condensação dos vapores expelidos. Certo? Entendeu? Agora foi. Ocorre um choque, né? Choque de temperatura, choque, se você quiser chamar de isso, né? Ele solta um ar quente e úmido, porque vem de dentro do corpo dele, que está uma temperatura de 36,5 graus Celsius, e aí, como tem um vapor quente ali, né? Na hora que chega na atmosfera, a temperatura está mais baixa, ele vai condensar e você vai ter a formação daquela névoa ali, tá? Daquela fumaça. Tá bom? Beleza? Show. Então tá bom então, vamos lá. Mas essa pergunta, essa questão é interessante, porque ela tem assim, né, parece que é tudo a mesma coisa, mas aí não é. Vamos lá, ó. Olha só. Quando uma pessoa cozinha um ovo numa vasilha com água, ela pode diminuir a intensidade da chama do fogo, que aquece a vasilha, tão logo a água começa a ferver. Tá aí, né? É a mesma coisa ali, né? Não sei se vocês aí na casa de vocês acontece isso, mas, por exemplo, vamos lá, né? Seu pai está cozinhando e aí ele vai e coloca, por exemplo, feijão para cozinhar. E de repente ele fala lá, ó, abaixa o fogo do feijão, na hora que você começa a ouvir a panela fervendo, né? Então o que isso acontece? Né? O feijão, nós vamos, né? Vocês vão ver também lá a influência da pressão, a panela de pressão é usada para cozinhar um feijão porque, né, você consegue aumentar a temperatura de fusão a temperatura, perdão, de ebulição da água com o aumento da pressão. Mas aí o que acontece? Vira e fala assim, aqui abaixa o fogão, abaixa o fogo do fogão, né? Porque já começou a ferver, né? Já começou a pressão, né? A cozinhar. É sempre assim, aí você põe no fogo baixo. Por que você põe no fogo baixo? Para economizar gás. Né? Na verdade é essa, né? Você diminui a chama, e aí, por quê? Porque depois que começou, cara, a pressão, né? A válvula da panela de pressão a girar, o que vai acontecer ali? Essa temperatura ela vai permanecer constante, tá? Então, como a água é uma substância pura, né? E a água, que é um elemento ali que vai ebulir para cozinhar os alimentos, a partir do momento que ela atingiu a temperatura dela de ebulição, ela vai permanecer nessa temperatura até ela toda a água virar vapor. Estão entendendo? Então, estou falando da panela de pressão porque é um caso comum no nosso dia a dia, mas aí, ó, se você está cozinhando um ovo, é a mesma coisa. Coloquei o ovo, lá, coloquei a água, o ovo para cozinhar. Tá, lá, beleza. Depois de um certo tempo, a água começou a ferver. O que eu posso fazer? Diminuo a chama, né? Diminuo a intensidade da chama do fogão e a água, ela vai o quê? Ela vai continuar fervendo ali, né? Isso por quê? Porque durante a ebulição, a partir do momento em que a primeira gotinha de água começa a passar, já passa para o estado de vapor, a temperatura vai permanecer constante, tá? Até o momento em que a última gotinha de água torne-se vapor. Estão entendendo? Aí ele fala aqui, ó, essa é a história, né? Se você não faz isso aí, você está desperdiçando gás. Entendeu como é que é? Tá assim, desperdiçando do ponto de vista do quê, né? Porque ali o tempo de cozimento dele, a temperatura vai continuar a mesma e você vai ter o mesmo efeito, né? Agora que, baseando-se na física, assinale a alternativa que explica por que a pessoa pode diminuir a intensidade da chama e ainda assim a água continua a ferver, tá? Eu já dei essa dica aqui já. Opa, aqui, deixa eu ver aqui. Aqui eu tô, deixa eu ver. Aí vamos lá. Aqui repetiu
mas eu vou voltar. Qualquer coisa eu volto na ela. Eu tenho que ver como é que eu diagramei isso aqui. Bom, primeira alternativa. Durante a mudança de estado, a quantidade de calor cedido para a água diminui e sua temperatura aumenta. Tá? Pessoal, quando eu tenho uma substância pura, isso vocês vão ver lá na nossa aula, tá? Que vai falar lá de diagrama de mudanças de estado físico, tá? Se você tem uma substância pura, a substância pura, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, ela permanece constante, né? Se a pressão for constante. Então, por exemplo, uma determinada pressão, né? A água, por exemplo, a temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius. Durante todo o processo de fusão, em que a água vai estar no estado sólido, no estado líquido, tá? O que vai acontecer? A temperatura permanece constante. Lá na ebulição da água, 100 graus Celsius, o ponto de ebulição da água, o ponto de vapor da água. Durante todo o processo de ebulição, tá? De vaporização, a temperatura da água permanece constante, tá? Certo? Então, o que acontece nesse caso? Começou a ferver, abaixo, né? O que vai acontecer? Né? A quantidade de calor cedido para a água, de fato, vai diminuir, porque se diminuiu a intensidade da chama, mas a temperatura não aumenta, a temperatura permanece constante, tá bom? Então essa alternativa aqui, ela é incorreta, beleza? Olha a letra B. Durante a mudança de estado, a quantidade de calor cedido para a água e a sua temperatura diminui. Não. A quantidade de calor cedido para a água, sim, diminui, mas a temperatura permanece constante durante a mudança de estado. Incorreto. Tá vendo? Letra C. Apesar do calor estar sendo cedido mais lentamente, na mudança de estado, enquanto houver água em estado líquido na vasilha, a sua temperatura não varia, né? E é isso aí que condiz, né, com a realidade. Essa daqui é a alternativa correta, tá bom? Enquanto tiver água dentro da vasilha, a temperatura da água permanece constante, né? No caso aí, para a pressão de 1 atm, né? Ou seja, a pressão a nível do mar, a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius, né? Essa é a referência que a gente usa, tá? Beleza? Muito bem. Letra D. O calor é cedido mais lentamente para a água, aumentando a temperatura de mudança de estado da água. Não muda, não varia a temperatura de ebulição da água, tá? Beleza? Incorreto esse cara também. A letra E. O calor é cedido mais lentamente para a água, diminuindo a temperatura de mudança de estado da água. Não. Né? O calor, de fato, diminui-se a intensidade do fornecimento de calor, com o fato de você abaixar a chama do fogão, mas você não diminui a temperatura de mudança de estado da água, tá bom? Também incorreto. Então, essa questão número 4 aqui, a resposta correta é a letra C. Beleza, pessoal? Guardar isso, hein? Tá bom? Beleza? Pode estar falando assim, vocês podem estar se perguntando. Poxa vida, essa aula de mudança de estado físico em plena pandemia, né? E aí, o que eu ganho com isso? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Qual que é a coisa mais importante que você tem na sua vida, assim, né? Tô falando assim, a coisa que... E aí é a coisa mais importante para tudo. Você fala assim, a coisa mais importante do mundo para mim é a minha família. Bom, para você estar com a sua família, você precisa de quê? Precisa de ter o quê? Dinheiro? Ah, não, dinheiro, não. Para você ganhar dinheiro, você precisa de quê? Lazer, jogar videogame. Mas para você jogar videogame, você precisa de quê? Precisa de tempo. O tempo é a coisa mais preciosa, pessoal. Tempo. Tempo é uma coisa muito preciosa. Então, por exemplo, agora, em plena sexta-feira, 13 de novembro de 2020, você está assistindo uma aula de mudança de estado físico, tá? E daqui a um ano, né, você vai fazer o Enem, né? Vai fazer o Enem. Tá? Eu não sei como é que tá esse negócio de Enem, rapaz, esse negócio é complicado, né? Vai ter Enem, não sei como é que é. Mas você vai fazer o Enem. Agora, você já imaginou, por exemplo, se você chega lá finalmente, nas suas revisões para o Enem, e você vira assim, você olha para a mudança de estado físico e fala assim, não, isso aqui eu tô sacando legal porque eu tive lá, né, naquele momento lá da pandemia, lá que a gente teve o ensino remoto emergencial, eu estudei pra caramba essa matéria, então eu posso fazer uma revisão mais rápida do Enem e posso me dedicar, por exemplo, a eletromagnetismo, que é uma matéria um pouco mais complexa e que eu tenho que assimilar melhor o conhecimento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Como é que a gente deve valorizar cada momento? Entendeu como é que é? É por isso que essa aula
né, cara? Eu aqui do meu lado, eu faço de tudo para poder ser o melhor possível para vocês, tá? Mas pensem nisso, tá? Então é uma aula assistida aqui de verdade que pode economizar tempo para você no futuro. Tá bom? Vamos lá. Essa aqui está incorreta. Beleza. Vamos lá, então. Vamos passar agora para o exercício número 9, também da nossa lista. Olha lá. Considere as seguintes proposições relativas à fusão. Tá? Primeira, a temperatura em que se dá a fusão depende exclusivamente da natureza da substância e da pressão. É uma afirmação. Segunda afirmação, enquanto se processa a fusão, a temperatura do sistema se mantém constante, quaisquer que sejam as demais condições. Terceiro, para a maioria das substâncias, a fusão se dá com o aumento de volume. E aí tem aqui as alternativas. Vamos analisar cada uma dessas afirmativas aqui. A primeira, a temperatura em que se dá a fusão depende exclusivamente da natureza da substância e da pressão. É aquela coisa, né? Cada substância tem o seu ponto de fusão. Esse ponto de fusão da substância vai depender de quem? Vai depender da natureza da substância. Então vamos pegar aqui a água, por exemplo. A água está no estado sólido, ela está aqui, ó. As molequinhas da água estão lá, vou fazer aqui, não vou desenhar tudo não. No estado sólido a água. A água nesse estado sólido, o que vai acontecer com ela? Para ela passar para o estado líquido, ou seja, para ela sofrer fusão, né, a temperatura tem que estar o quê? A 0 graus Celsius. Agora, o ferro é uma outra, isso aqui é a água, né? Água. Agora, o ferro. O que acontece com o ferro? O ferro ele tem uma outra estrutura. Olha lá, ele tem uma outra estrutura. A natureza dos átomos de ferro organizados para estar no estado sólido é outro. Então, o ferro, por exemplo, a temperatura de fusão do ferro, o ponto de fusão do ferro, ele está da ordem lá de 1000 e tantos graus. 800 e poucos graus. Eu não sei agora ao certo não, tá? Vocês me perdoem não dar esse dado aqui com correção, mas o que acontece? É muito maior do que a temperatura de fusão da água. Então, sim, depende de quê? Da natureza da substância, ou seja, depende do arranjo molecular que essa substância vai ter, do arranjo molecular da substância. Tá certo? Só que acontece uma coisa aqui que é o seguinte, pessoal, tá? A pressão também é importante, tá bom? Então você tem que levar em conta também o quê? A pressão a qual o corpo está submetida, tá? Então esses valores que eu passei aqui, ó, de temperatura, de fusão da água, é para uma pressão de 1 atmosfera. 1 atmosfera, tá? E essa temperatura também de fusão do ferro, tá relacionado com a pressão. Se você aumenta a pressão, tá, vai variar isso aí. E aí tem algumas características aqui. A água não é um bom exemplo para a gente falar quando você tem aumento de pressão, que a água é uma exceção. E o ferro também é. Tá? Então os dois estão nessa coisa toda, tá? Mas eu estou falando aqui especificamente para a temperatura de um atm, tá? Então a pressão e a natureza da substância que define a temperatura de fusão. Isso aqui é verdadeiro, tá? Olha só, a segunda alternativa, enquanto se processa a fusão, a temperatura do sistema se mantém constante, quaisquer que sejam as demais condições. Opa, espera um pouquinho. A temperatura permanece constante durante a fusão se você mantiver a pressão constante. Mas se durante a fusão, por exemplo, da água, você varia a pressão, o ponto de fusão dela, a temperatura de fusão dela vai variar. Se você está lá derretendo o cobre, por exemplo, ou chumbo, a uma pressão de 1 atm, se você aumentar essa pressão, a temperatura vai variar. Tá bom? Então, essa daqui, ó, né, não é quaisquer que sejam as demais condições, não. A pressão, ela é fator que define essa temperatura de fusão. Tá bom? Esse aqui, então, é falso. E a terceira alternativa, para a maioria das substâncias, a fusão se dá com o aumento de volume. Opa, né? Para a maioria sim, né? Vocês lembram lá que para a água sofre uma dilatação anômala? Lembram lá? Que a gente estudou lá no tópico 2?
Então mas para a maioria, o que acontece com a maioria das substâncias é isso. Você tem, quando o corpo se funde, né, ele vai o quê? Ele vai aumentar de volume, tá bom? Ele aumenta de volume. Tá? Por quê? Porque as moléculas elas vão ficar o quê? Mais soltas, mais livres. Certo? Mas com a água é diferente. Tá? Então a água é uma exceção. Isso aqui é verdadeiro. Tá? Da mesma forma, quando o corpo passa do estado líquido para o estado de vapor, o volume dele também aumenta. Então, com base nisso, né? Letra A, todas as proposições são corretas? É incorreto. Não é essa a alternativa. Correto. Letra B, todas as proposições são incorretas? Incorreto também. Letra C, 1 e 3 são corretas, mais 2 é incorreto. É essa que está certa. Tá? Letra D, 2 e 3 são incorretos, mais 1 é correto. Tá certo. Está errado, perdão, né? E a letra E, só a 2 é correta. Também é incorreta. Então a resposta certa é a letra C. Né? A letra C, que diz para nós o quê? Que as afirmações 1 e 3 são corretas, mas a 2 é incorreta. Tá bom? Pessoal, beleza, pessoal? Tá? Então, olha só, aqui, nós vamos ficar por aqui. Tá? Hoje, né, na semana que vem, a gente volta resolvendo mais questões, né, da lista de mudança de estado físico. Até lá também o questionário vai estar disponível para vocês. Tá? Eu vou lançar o questionário agora, hoje, até amanhã. Tá bom? Então nós vamos estar trabalhando um pouquinho mais sobre esse conteúdo aqui de mudança de estado físico. Tá certo? Tranquilo? Então na próxima aula a gente vai estar resolvendo algumas questões ainda de mudança de estado físico. Ficou alguma questão aqui? Aqui, ó, o João Pedro. Adriano, existe algum exemplo natural de ressublimação? Ô, cara, pois é, bicho, é interessante, né? Na natureza, né? O que pode acontecer, né? Então, cara, ô, bicho, pergunta muito boa, tá? Vamos dar uma olhada, tá? Eu te falei o negócio ali da naftalina, né? Então, você pode fazer isso em casa, se você quiser, cara. Pega a naftalina, coloca ela dentro de uma latinha, por exemplo. Ou se você tiver um becker transparente, você vai aquecer, você vai ver, aí você aquece ela. Aí o que acontece? Se o becker for um pouquinho longo, em cima você coloca uma superfície fria. Você vai ver o quê? Que ela vai evaporar e ela vai condensar lá em cima. Entendeu? Ela condensa lá na parte de cima, entendeu? Agora, natural, cara, vamos dar uma pesquisada nisso, tá, João Pedro? Tá, boa pergunta isso aí, tá? Boa pergunta. Tá bom? Ressublimação nunca vi. Nunca nem vi, né, João Pedro? Mas só pergunta aí, nós vamos dar uma olhada, tá? Lince negra, tá, tem uns negócios aqui, pessoal. Pessoal, então beleza, então, tá? Eu quero desejar para vocês um bom final de semana, tá? Eu vou dar uma anotada nisso aqui, tá, cara? Nessa ressublimação, João Pedro. E vou dar uma olhada aqui, deixa eu anotar aqui no meu livrinho aqui, ressublimação natural. E aí eu dou uma pesquisada e dou um retorno para vocês aí, tá bom? Pessoal, um abraço, tudo de bom, bom final de semana, se cuidem, tá certo? Valeu, eu vou interromper aqui a nossa gravação. Um abraço.